Enquanto o pessoal vai chegando, gente, quero lembrar vocês da nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 8/8, tá bom? Então, dia 8 de agosto, eu vou dar aqui uma super aula ensinando você a como transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura 24 horas por dia. Então, quem ainda não se inscreveu, clica no link lá no meu perfil, entra naquele link, você vai colocar o seu e-mail, você vai entrar no WhatsApp, e você pode entrar lá no canal do Telegram, que lá eu mando os links de todas as lives que eu já realizei, os comunicados, eu converso com o pessoal, então vou mandando as informações. Então tem lá o link tanto do canal do Telegram, quanto o WhatsApp e o e-mail para você se cadastrar sem você avisar. Você recebe o cronograma de todas essas lives que eu faço, o tema de cada uma delas e também para você ser lembrado da Masterclass do dia 8, tá bom? A nossa live hoje vai ser sobre como organizar a alimentação da semana, né? E assim, a alimentação saudável é aquela alimentação simples, aquela alimentação prática, uma coisa que seja fácil e acessível, né, para todo mundo. Não adianta, lembra até uma live que eu já fiz com a Bárbara, que ela fala, não adianta eu falar para você comer o salmão lá do Himalaia, de algum lugar, porque tem que ser uma coisa que é acessível para você. Então a gente não pode estar com aquele pensamento, eu vou fazer dieta, mas é um sofrimento, não vou poder comer nada. Não, dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que é possível, que é saudável, né, aquilo pode ser encaixado na sua rotina alimentar. Então, quando a gente vai descobrindo novos sabores, o nosso paladar vai mudando. Normalmente a gente é acostumado por muito sal, muito açúcar, esse tipo de coisa. Quando tira, nossa, vai achar horrível. Mas com o tempo você vai adaptando o seu paladar. Né? Então, por exemplo, assim, a minha experiência. Lá em casa, eu sempre fui acostumada, de manhã a gente acordava, comia banana amassada com aveia, leite ninho, né, na infância. E eu sempre tive esse hábito. Eu fui crescendo, ao fazer faculdade, estudando, fui vendo ali, tá faltando uma fonte de proteína aqui, né? Daí comecei a colocar umas castanhas, algumas coisas, mas vi que ainda faltava. Ainda comecei a colocar ovo pela manhã, por exemplo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, que eu preciso unir todos os nutrientes, né? O carboidrato, a proteína, a gordura, eu preciso ter os três ali equilibrados dentro da alimentação, cada um nos seus percentuais, né? Você começa a ver que vai ter benefícios para o seu organismo, porque cada um deles tem a sua funcionalidade, né? O carboidrato serve para uma coisa, a proteína para outra e a gordura para outra. Então, o que a gente tem que entender é que a alimentação não é esse bicho de 7 cabeças, né? Uma alimentação saudável é uma coisa prazerosa, precisa ser uma coisa prazerosa, porque só vai trazer benefícios para você. Então, hoje a gente tem aqui a Bárbara é nutricionista, ela participa comigo do programa do Movimento 10 em 30, e hoje eu trouxe ela aqui para falar para vocês. O que é isso, Bárbara? A Vanessa está falando que tem que ter carboidrato, proteína e gordura na minha vida, mas o que são esses nutrientes? Para que serve? Eu tenho muita dificuldade de organizar minha alimentação, eu vivo de dieta restritiva, tiro tudo, depois vou para aquela compulsão alimentar. Como que eu vou equilibrar isso? Como que eu consigo colocar alguma coisinha saudável ali na minha rotina, né? Não consigo gostar de nada. Como que eu organizo minha alimentação para não chegar e não ter o que comer já cai? Explica aqui pro pessoal essas questões, né? De como tratar a alimentação como algo saudável, da importância e como organizar isso no dia a dia. Com você agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês de novo de um assunto que eu trato muito no meu Instagram. É exatamente o tema dessa live: como organizar a sua rotina de alimentação para não usar da desculpa de eu não tenho tempo de seguir minha dieta. Dieta é igualzinho o seu trabalho. E aí eu nem vou entrar no mérito de não chame a sua dieta de dieta, chame de planejamento, de organização, de não sei. Gente, chama da coisa mais simples. Simplifica a sua vida, simplifica a dieta, chama de dieta, chama de regime, chama do que você quiser, simplifica a coisa, simplifica o processo, simplifica o ato de comer, simplifica essa coisa que a gente, quando vai fazer, deixa tudo tão difícil que ou você começa na segunda ou não começa, ou você come uma comida difícil ou não come, ou a dieta, ou a coisa tem que ser cara ou não faz, ou tem que ser muito suplementada ou não dá certo. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês hoje é que todo esse processo pode ser simples, pode ser rápido e pode ser eficiente mesmo assim. Eu sempre gosto, tanto em consulta quanto aqui nessa live de hoje, eu quero mostrar para vocês
vocês, primeiro, o que é proteína, carboidrato e gordura, para que vocês entendam definitivamente. Quem já foi meu paciente que está aqui na live, que eu vi vários entrando, sabe que durante a consulta eu gosto muito de explicar o que é isso, porque para montar uma marmita, para organizar uma semana, é importante que você saiba isso, porque para montar uma marmitinha, por exemplo, você tem que saber o que é proteína para que não tenha 2 proteínas ali ou 2 carboidratos ali. Sabendo isso, não dá para fugir de, se eu não tenho tempo, montar marmita, ou se eu tenho tempo, escolher um disso em cada dia para montar as minhas refeições de uma forma mais simples para organizar a minha dieta. Então, assim, ó, sabe aquela coisa assim de, se amanhã eu vou trabalhar e eu preciso pegar o ônibus para chegar ao trabalho e o meu tempo tá curto, o que eu faço? Eu já separo a roupa de amanhã, eu separo o sapato de amanhã, eu separo a bolsa, eu separo o passe do ônibus, ou eu então já separo não sei o que, ou eu separo da semana, ou então assim, se eu não tenho tempo de lavar roupa várias vezes na semana, eu compro 5 camisetas da cor do meu uniforme para que eu tenha uma para cada dia da semana para ir trabalhar. A gente não faz isso? Ou se eu preciso de 5 meias para trabalhar durante a semana, nos 5 dias de trabalho, é a mesma coisa. Com a nossa alimentação é a mesma coisa. Se eu consigo cozinhar a janta todos os dias, mas eu não consigo cozinhar o almoço porque o almoço é corrido, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma janta um pouquinho a mais para almoçar a sua janta no seu almoço que é corrido. Não, eu consigo fazer o almoço, mas na janta eu chego quebrada e é quando eu como qualquer coisa e qualquer coisa, é aí que tá o meu problema, porque nesse chego cansada é que eu acabo comendo qualquer coisa e esse qualquer coisa tá acabando com aquilo que eu tô chamando de dieta ou de planejamento, de reeducação alimentar que seja. Então, educa, já na hora do almoço já faz a marmitinha, deixa pronta na geladeira e esquenta. Não, eu não tenho tempo de cozinhar nem no almoço e nem no jantar durante a semana. Então, o que você tem que fazer? Pega um dia durante o final de semana e cozinha para a semana inteira e deixa tudo pronto e daí você só vai pegando, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de já ir pronto e esquentando durante a semana. Ah, mas eu não gosto de cozinhar, não sei cozinhar. Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que fazer as contas e separar no seu dia a dia, no seu planejamento financeiro do seu mês, quanto custa uma dieta, né, uma marmita fit ou pagar uma pessoa para fazer essa sua dieta, que hoje em dia a gente consegue muito, graças a Deus, da mesma forma que a gente consegue comprar comida gorda, a gente já consegue comprar comida magra, né? Comida fora da dieta, a gente consegue comprar comida dentro da dieta. Tem em todo lugar, acho que do mundo hoje, você consegue levar seu planejamento alimentar e alguém cozinhar esse planejamento alimentar para você. Você tem que calcular isso no seu planejamento financeiro. Eu não sei, mas da mesma forma que você se organiza para pagar a sua gasolina do mês, você se organiza para ter a quantidade de camisetas que você precisa para o seu trabalho, a quantidade de meias que você precisa para a sua semana, você precisa organizar para ter a quantidade de comida que você precisa para aquela semana. Então, acho que a palavrinha-chave, né, Bárbara? Organização, né? Basicamente é isso. Mas aí, quando eu penso em organização, aí tá, beleza, entendi, é isso. Eu preciso de constância, é isso que eu preciso. Porque se eu pensar nas palavras-chave para um emagrecimento de sucesso, é organização e constância. Eu preciso organizar e fazer isso várias vezes. Porque não adianta eu fazer um dia perfeito, mas fazer um dia só. Ou então eu fazer meia boca, sabe assim? O negócio é fazer bem feito por muito tempo. Então, por isso que eu bato muitíssimo na tecla. Que dieta boa é a dieta feita para você, que você consegue fazer por muito tempo. A dieta, se ela for perfeita, mas você não conseguir fazer por muito tempo, ela não é perfeita para você. Ela pode ser perfeita para alguém que não é você. Para você, você tem que fazer muito tempo. Então, se eu me imagino fazendo essa dieta por 6 semanas, a menos que seja estratégia, tá? Então, por exemplo, assim, se a gente vai usar de uma estratégia de jejum por tanto tempo, por um dia, uma estratégia
estratégia cetogênica por tanto tempo, uma estratégia de tal coisa é diferente. Agora, uma base de dieta, ela tem que funcionar para você. Por exemplo, se você odeia ovo, uma dieta à base de ovo não é para você. Porque como é que você vai comer ovo por 6 semanas se você pensa em ovo e te dá ânsia de vômito? Não é para você. Se tem tanta coisa... Vanise é um ótimo exemplo disso aí. Porque eu olho o prato da Vanise e falo, Vanise, tá faltando nada aí não? Dela já fala, mas eu vou comer daqui a pouco, não sei o que lá. Deu, tá. Então tá bom. Então, falando exatamente em Vanise, por exemplo, que de proteína, vamos falar então do carboidrato, proteína e gordura. Eu sempre faço um desenho lá na minha mesa, meus pacientes sabem disso, de um círculo. Até no meu Instagram, para quem tiver curiosidade de entender um pouco melhor sobre isso, se eu não me engano, no meu Instagram ou no Instagram da Empório Farmácia de Deus, tem um destaque falando muito bem sobre isso. Imagina um círculo, divide esse círculo em 3, tá lá, proteína, carboidrato, gordura. Falando em macronutriente, o carboidrato é como se ele fosse a parte energética da sua dieta. Não que os outros 2 componentes não gerem energia para o seu corpo, mas falando de uma forma clara para que se faça entender, o carboidrato é o que a nossa célula tem preferência por gerar energia nas nossas células, né? Tirando o mel, por exemplo, que é uma fonte vegetal, uma fonte animal de carboidrato, normalmente o carboidrato vem de fontes vegetais. Então, macarrão, trigo, batata, mandioca, arroz, são as frutas, essa parte mais de massa, mais adocicada, mais maçuda, de amido da nossa alimentação, são os carboidratos, né? Os carboidratos é o que vira, depois que a gente se alimenta deles, é o que vira açúcar para gerar energia na nossa corrente sanguínea. Existem estratégias, então isso não é uma regra, mas quando a gente estuda os macronutrientes, é o que fica em torno de mais ou menos 50%. Então, gira em torno de 40% a 60% da dieta, dependendo da pessoa, da individualidade de cada pessoa, mas é um montante, assim, mais ou menos o normal. Metade da dieta vem de carboidrato, né? As frutas, os arroz, pão, macarrão, mandioca, farinha, essas coisas. O que é muito importante no carboidrato é a gente pensar em carga glicêmica e índice glicêmico. Então, o quanto de açúcar esse alimento contém, o quanto o meu corpo consegue retirar do açúcar desse alimento, isso é muito importante, porque às vezes esse alimento tem bastante açúcar, mas o meu corpo não consegue retirar. É o caso, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, melancia. Melancia é um alimento que tem muito açúcar, mas o meu corpo tira pouco açúcar de melancia. Não vou me aprofundar em nada disso, que não é interessante aqui para nossa live, mas é uma coisa importante no carboidrato, tá? Então, assim, carboidrato é aquela parte maçuda da nossa alimentação. Então, quando você vai fazer as suas marmitinhas, é o arroz, ou a mandioca, ou a batata, ou o macarrão. Você vai escolher um desses e vai colocar na sua marmitinha mais os vegetais. Vegetais também são carboidratos, porém são mais ricos em água. Por isso que a gente fala, coloca um maçudo mais os vegetais ricos em água. Então, quando você coloca lá o arroz mais a batata, você está se auto-sabotando, porque a batata, ela equivale ao arroz. Os dois são maçudos. Tudo bem que aqui, Vanise? É aí que às vezes exemplos de fazer dietas restritivas, né? Que muitas pessoas comentaram, eu vivo de dieta restritiva, eu tiro tudo, não coloco carboidrato, não pode jantar carboidrato engorda, não como pão, não como arroz, só que a pessoa fica sem o combustível. Quando a pessoa me faz esse tipo de comentário comigo, a primeira coisa que eu pergunto é, por quanto tempo? Por quanto tempo você faz essa dieta? Aí a pessoa, aí é que tá, eu não consigo fazer muito tempo. Pois é, aí é que tá, não é autossustentável. Se fosse uma dieta boa pra você, você faria por bastante tempo. Tem pessoas que conseguem realmente emagrecer com uma dieta low carb, que eu não digo no carb, uma dieta assim, pouquíssimo carboidrato, porque assim, uma dieta sem carboidrato, só se ela viver só à base de gordura e carne vermelha. Porque senão, se você comer qualquer fruta, vai ter carboidrato. Se você comer qualquer vegetal, se você comer alface, vai ter carboidrato, entendeu? Então é muito difícil falar pra mim que você não consome carboidratos, a menos que seja puramente ovo, gordura e
carne vermelha, frango, só. Mas uma dieta extremamente restrita em carboidratos, tem quem faça, mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil ser sustentável. Para públicos muito específicos, para doença a nível cerebral, doenças neurodegenerativas, é um grupo específico de indicação, dieta cetogênica restrita de uso contínuo, por exemplo. É para tratamento, mas para emagrecimento causa pico compulsivo. Você pode ver as meninas que estão assistindo, os meninos que estão assistindo, que fazem dieta com baixo carboidrato, assim, bem baixo, faz aquele pico, você vai, de repente você chuta o pau da barraca, fala, ai, não quero mais saber disso aqui, quer saber? Eu mereço. Aí eu mereço, aí você volta como um cão arrependido e fala, não, eu vou de novo. Aí você vai de novo, restringe. Aí, de repente, eu mereço de novo. E aí você não sai desse ciclo. Esse ciclo de, não, eu mereço comer com, não, eu mereço ser magra. Eu mereço comer com, eu mereço ser magra. Enquanto que, de repente, você olha para o lado e o coleguinha tá lá comendo a sua fatia de pão integral com uma geleinha só da fruta ou uma passadinha bem leve, até de mel, e treinando lá fazendo seu treininho bonitinho e comendo a sua colherzinha de arroz e feijão no almoço e comendo seus vegetais e à noite comendo lá a sua batata ou até seu macarrãozinho com carne moída e devagar e sempre ele tem o corpo ele tem o corpo que quem faz o ciclo não tem, entende? Então, assim, ó, o alimento, a gente sempre vai cair na quantidade. Sempre vai. Não existe alimento ruim. Existe quantidade que não é para você. O maromba que come 200 gramas de arroz, ele faz um treino que você não vai fazer. Por isso que ele come 200. Você faz um treino meia boca, nem digo meia boca, meu treino não é meia boca, eu como 50. Entendeu? Tipo assim, cada um equivalente. Você quer comer mais, você tem que gastar mais. A minha avó, de repente, que carpia, podia comer 100. Eu que, graças a Deus, nunca na vida carpi. Se Deus abençoar, vou morrer sem saber o que é carpi, como só 50. Entendeu? Então, tipo assim, ó, quer gastar muito, quer comer muito, tem que gastar muito. Então, aquele papo de eu como pra treinar, às vezes, quer dizer, eu treino pra comer, às vezes ele até faz sentido. O que você não pode estar é condicionado. Eu só faço uma coisa para tal coisa, mas que faz sentido. Quem treina mais come mais? Sim, porque quem treina mais gasta mais. Consequentemente, acaba comendo mais. O que não pode gerar é uma compulsão. Vou treinar mais para comer mais. Entendido o carboidrato? Proteína é construtor. Então, o que você pensar de estética, beleza, cabelo, pele, unha, músculo, tudo que você pensar na vida que é tecido no seu corpo depende de proteína. Proteína se erra sempre para mais ou para menos. Ou a pessoa não come nada de proteína, ou a pessoa acha que o mundo vai acabar em proteína. O que se esquece é excesso de proteína, gordura corporal, tá? Então, proteína errou para menos, flacidez. Não existe pele bonita com proteína baixa, porque imagina que a proteína lá é o tijolinho. Então, é como se você estivesse jogando massa corrida em cima de uma parede que não tem tijolo. O negócio bate e, entendeu? É tipo querer arrumar celulite num negócio que não tem tijolo. Não vai dar certo. É você treinar. Precisa da massa muscular, que, né, igual você falou, na parede, porque ela acelera o nosso metabolismo e ajuda o emagrecimento. Então, se eu não tenho a minha parede. Qual é o objetivo de você fazer musculação? Musculação depende de 3 fatores. Então, você vai lá na musculação causar lesão. Você não vai lá na musculação criar músculo, gente. Não vai. O objetivo da musculação é só você machucar o seu músculo. Por isso que a musculação dói e vai doer para sempre. Não vai doer com a intensidade do começo, mas para todo sempre vai doer. Eu faço musculação há 25 anos, vou lá treinar vou treinar a bunda e a bunda dói. Porque o treino de musculação causa lesão nos feixes, lá nas fibras musculares, lá dentro do feixe. Aí você vai para a cozinha, come proteína, a proteína se deposita em cima dessa lesão. E aí você vai dormir durante o sono profundo, terceiro ciclo de 90 minutos, aquela coisa linda, maravilhosa. Você produz GH, testosterona, tudo aquilo, seus hormônios, e esses hormônios fazem a sua recuperação tecidual e causa cicatriz. Quando você corta o dedo, a cicatriz não é um tecido mais grosso? Isso é
hipertrofia muscular. Então, isso acontece lá dentro do músculo que você treinou. Esse músculo que você treinou, ele cresce porque você está causando cicatriz em cima de cicatriz. Cicatriz em cima de cicatriz. Aí você bebe água, hidrata tudo isso e você tem aquele musculozão lindo e maravilhoso. Então, não adianta... De efeito agudo e efeito crônico, né? Então, durante a sessão de treino, você tem um efeito ali agudo. O estresse naquele momento, mas não é ali que vai acontecer o resultado. Ali você gasta um pouco, seja para emagrecer, igual você falou, o estresse para hipertrofiar. Mas depois, daí com a sua alimentação e no momento do sono, que vai ter a restauração, que vai ter o efeito crônico, que vai trazer aquele resultado. Então, não adianta você comer 25 ovos batidos no liquidificador com 30 doses de whey e aquela coisa toda e ir lá na frente do espelho e fazer assim e ver se foi, não foi. Ou então, não adianta você ir para academia e treinar de vez em quando e ir lá tirar uma foto e achar que vai dar bom, porque não vai. Entende? Que é constância. Constância na alimentação, numa quantidade adequada, não é nem de mais e nem de menos para você. Proteína. Ninguém tem cabelo bonito com proteína baixa, ninguém tem pele bonita com proteína baixa, ninguém constrói massa muscular com proteína baixa, ninguém envelhece bem comendo pouca proteína. Outro detalhe, extremamente importante de proteína. Não adianta pegar toda a proteína do seu dia e socar tudo numa refeição só. O mais importante da proteína é você intervalar isso ao longo do seu dia. Fracionar, era essa palavra que eu queria. Proteína é como se você atingisse uma quantidade máxima de absorção para aquele momento e o resto você excreta. Então, você absorve uma quantidade numa refeição e excreta. Atinge aquele limite de absorção, excreta. Atinge, excreta. Então, se você precisa, se você calcula, isso é pessoal, né, por quilo de peso. Então, vamos pegar uma média, sei lá, de 1,5 grama por quilo de peso e você calculou isso e eu preciso de 100 gramas de caloria, de 100 gramas de proteína por dia e aí você vai e bate tudo isso. Lembrando que 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína, tá, gente? 100 gramas de ovo não são 100 gramas de proteína, tá? Aí eu vou lá e como 100 gramas de proteína de ovo no almoço. Você vai absorver aquela quantidade que você precisava para o almoço e o resto você vai jogar fora e vai ficar sem no restante do dia. Então, por isso que quando você vai ao nutricionista, ou que você pega uma dieta da internet que seja, vai ter lá assim, ó, vamos pegar uma dieta mais básica do mundo, nem vou falar do ovo do café da manhã, que quem me conhece sabe o quão fã eu sou, mas se você pegar uma dieta bem tradicional daquelas que não tem ovo, vai estar lá, leite, café com leite, pensando naquele pouquinho de proteína que tem nesse leite, com uma fatia de queijo branco, entenderam? Aí vai ter o iogurte no meio, aí vai ter o queijo não sei o que lá de novo, aí vai ter o ovo mexido não sei o que lá, porque tá tentando colocar um pouquinho de proteína aqui, um pouquinho de proteína aqui, um pouquinho de proteína ali, um pouquinho, assim vai, tá? Fracionar isso ao longo do dia. Alguém uma perguntinha aqui, assim, se 2 gramas por quilo de peso corporal tá bom, né? Dá para calcular, dá para fazer isso? Tem, para cada coisa é se emagrecimento é uma coisa, se hipertrofia é outra. Não, a gente pensa em 1,0 até 2,0, dependendo do objetivo. Até 2,5, assim, a partir de 2,5 você começa tanto a pensar em acúmulo de gordura e excreção por excesso de proteína. Então, 2 é um bom cálculo, sim. Então, não adianta comer muita proteína, achando que vai crescer mais por isso, né? O corpo tem um tanto ali que ele absorve. De jeito nenhum. Até eu perguntei para a Carol tá estudando, né, na área da saúde, eu perguntei para ela, me fala uma coisa muito interessante que você aprendeu nesse semestre da faculdade. Dela falou assim, mãe, você não vai acreditar. Você sabia que quando a gente come muita proteína, o nosso corpo acumula isso em forma de gordura? Achei tão bonitinho, sabe? Daí eu falei, sim, eu sabia. Dela falou assim, mãe, isso é um absurdo. Eu achava que quanto mais proteína a gente comia, mais forte a gente ficava. Assim, quantas pessoas pensam isso, né? Tipo, quanto mais proteína a gente come... é carboidrato que vai virar gordura, proteína... É o que todo mundo pensa. Eu como muita gordura, vai acumular gordura. Eu como muito carboidrato, vai acumular gordura. E quanto mais proteína eu comer, mais gostosão eu fico. Não é. Mais gordura também vai acumular. Excreção,
metabolização no final, gordura também, tá? Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações, deixa eu ver se... Faltou falar uma coisa que eu anotei bem legal aqui, que eu gosto de falar muito sobre, né, tudo, assim, tanto carboidrato, proteína, gordura, é falar sobre a digestibilidade de cada coisa. Proteína é uma coisa que não tem a digestibilidade muito boa, tanto quanto gordura, por ser uma molécula grande. Então, uma das coisas que pode se fazer para a digestibilidade de proteína ser melhorada é um shotzinho. Então, do que você está falando? Além dos chás, né, gente? Porque daria uma outra live, assim, enorme, maravilhosa, falando só de chás. Vamos fazer. A gente pode fazer. Vamos fazer. Mas, por exemplo, assim, sei que vou comer um churrasco, por exemplo, uns 15 minutinhos antes, 20 minutinhos antes de comer uma proteína, de comer uma carne, qualquer coisa que seja, pede, ou que você vai a um restaurante que seja, você pode pedir um shotzinho de limão ou de vinagre de maçã, se você tiver na sua casa, que é mais difícil de encontrar, e tomar esse shotzinho. Isso vai fazer com que o seu fígado libere secreção pancreática e biliar e que melhora a digestão dessa proteína. Então, fica aí uma dica para quem consome muita carne ou quem tem indigestão. Porque, às vezes, quem fez a pergunta aí, não sei quem foi quem fez a pergunta, ao calcular 2 gramas por quilo de peso de proteína, você vai ver que sofre para se comer a quantidade de 2 gramas de proteína. Eu como 1 e pouco e eu como uma quantidade absurda de proteína em almoço e jantar, por exemplo. Então, assim, dá trabalho comer proteína. Você vai comer, sei lá, 150 gramas de carne moída, é um prato de carne moída. Isso pesa. Então, esse shotzinho, essa liberação, essa ajuda, que é essa liberação de sais biliares, ajuda pra caramba, tá? Chás também. A gente tem alguns chás que eles são carminativos. Hortelã, esse chazinho de vó também ajuda bastante na digestão. Se liga a gases. Gordura, vamos falar de gordura. Gordura é extremamente importante, tá? Todos aqueles hormônios lá que a gente falou que é extremamente importante quando você vai dormir, que você quer hipertrofia, eles dependem de gordura para acontecer. Então, eu vejo que muita gente tem medo de gordura ou come gordura em excesso. Eu deixei para falar de proteína e gordura junto, porque assim, quando a gente fala de proteína, a gente fala de carne e às vezes a pessoa não pensa que a carne magra ou carne gorda pode fazer muita diferença, porque 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 calorias, mas 1 grama de gordura tem 9. Então, se você não faz esse cálculo, se a carne é gorda ou se a carne é magra, você pode passar de um cardápio de 1.000 calorias para um cardápio de 2.000, 2.100, assim, ó, porque é mais que o dobro. Então, assim, ó, uma carne de frango para uma carne moída de patinho, para uma carne moída, né, que é uma carne magra, ou uma carne de músculo, que é uma carne magra, para uma carne, sei lá, mais gorda, um peito de frango para uma carne vermelha faz muita diferença no final das contas, tanto em caloria, né, por conta dessa quantidade de gordura, quanto na gordura, em digestão, em sabor. A gordura, ela traz sabor pro alimento. Então, às vezes, a pessoa reclama assim, a minha dieta tá maravilhosa, tá uma delícia, nossa, eu tô adorando comer, mas não emagrece de jeito nenhum. Pode desconfiar. O negócio tá cremoso, tem creme de leite, tem muito queijo, tem manteiga, tem tudo isso. A gente pode usar a gordura a nosso favor. Um exemplo de gordura poliinsaturada e gordura saturada. Quando você reconhece o horário da sua fome, por exemplo, assim, ó, na hora do almoço eu quase não tenho fome, mas no café da manhã eu amanheço morrendo de fome. Então, o que você pode fazer? De manhã eu como ovos. Esses ovos você pode fazer, por exemplo, com um pedacinho de manteiga, uma colherzinha de manteiga, porque a manteiga é gordura saturada. Então, essa gordura saturada, a digestão dela é mais lenta. Ela vai fazer com que você demore mais para sentir fome. Isso favorece a você sentir fome mais demorado, num horário em que você sente mais fome. Você sentia mais fome. Já no horário do almoço, você pode, por exemplo, usar o azeite, que o azeite é monoinsaturado. Essa gordura monoinsaturada, já a digestão dela é menos demorada, né? Então, você não vai ficar pesado, porque você não tem muita fome nesse horário. É uma forma que você tem de usar a gordura a seu favor. Mesma coisa do jantar. Quem tem muita fome no jantar, pode usar, por exemplo, o ovo. O ovo também tem gordura saturada.
essa gordura saturada, ou carne vermelha, por exemplo, tem um pouco mais de gordura saturada. Então usa, por exemplo, o peito de frango na hora do almoço e usa a carne vermelha no jantar. A digestão é pior, usa um chazinho, usa o shot de limão, mas essa carne acaba pesando um pouco mais, faz esse jantar um pouco mais cedo, mas acaba tendo mais saciedade à noite. Então, essas coisas que você consegue identificar na sua refeição para conseguir seguir a dieta um pouco melhor, né? Ter a dieta a seu favor. Lembrando que o objetivo da nossa live era organizar a dieta, né, ao longo da semana. Se você vai fazer a sua marmita, identifica isso para fazer a sua marmita. Ah, vou fazer 2 tipos de carne. Gente, acontece muito, eu via muito no consultório. Ah, não, Nutri, porque eu vou fazer a marmita, porque vai ser maravilhoso, porque eu já vi tudo, vai ser ótimo. Aí a pessoa faz só, por exemplo, arroz integral e frango pro almoço, pra janta. Aí ela faz 7 dias de almoço de arroz integral, frango e cenoura, por exemplo. Chega no terceiro dia, velho, ela não suporta frango, ela não suporta arroz integral, ela não suporta cenoura. Então isso, na hora de ir pro mercado fazer a lista, você já vai pensar também. Ó, eu vou fazer cenoura pro primeiro dia, no almoço, um brócolis pra janta, ou então vou fazer cenoura para todos os dias no almoço, brócolis para todos os dias da janta, e daí eu vou combinar com salada de tal coisa, e vou fazer arroz pros 2 primeiros dias, batata pros outros, sabe assim? Vai meio que negociando para você não enjoar. Não, eu nem ligo. Tipo, eu nem ligo. Eu faço a mesma coisa para todo dia e para mim tá ótimo. Mas veja quem é você, porque às vezes você vai olhar o meu story lá de comida de todo dia e ver que eu como todo dia, mas você não sabe que eu não ligo. E não lembra que você liga, tá? Então esses detalhes de quem é você. Se eu acho um negócio prático e fácil ali que eu gosto, eu como ele 200 vezes, não tem problema, né? Não ligue. Tem gente que come 2, 3 vezes e já não quer ver na frente. Então, cada um tem... O meu problema é com comida feia. Eu não como comida feia de jeito nenhum. Então, por exemplo, se o peito de frango não tiver o verdinho do cheiro verde, o vermelhinho do tomate, sabe assim, aquela tipo um açafrão para ele ficar. Se o peito de frango for peito de frango desfiado branco, eu não como de jeito nenhum. Então eu já sei que o meu peito de frango ele tem que ser lindo para eu conseguir comer a semana inteira. O meu vegetal ele tem que ser bonito, ele tem que ser cortado uniforme, ele tem que ser, né, não pode ser cozido demais para ficar tudo meio esbranquiçado. Então, para mim, eu sei o que funciona para mim. Você tem que prestar atenção no que vai funcionar para você. Eu estava tentando clicar aqui numa pergunta que mandaram, mas parece que travou minha tela. Eu não vou sair porque eu tô com medo de finalizar. Você consegue clicar aí? Deixa eu ver. Prefiro dieta restrita durante a semana para passar o final de semana, para passar mais no final de semana. Faz sentido? Ó, deixa eu falar uma experiência que eu tive com relação a isso. Pode fazer sentido ou não, tá? Eu tinha uma paciente que a gente estava tendo a gente fez alguns testes e ela realmente estava emagrecendo muito durante a semana. Ela pesava todos os dias, me mandava, fazia um diário alimentar, me mandava. A gente teve algumas formas de trabalhar assim para encaminhar o negócio. E aí a gente percebia que ela emagrecia de segunda a sexta e ela voltava tudo e ganhava um pouquinho mais no final de semana. E aí ela fez diário alimentar e nós calculamos a caloria muito precisa desse final de semana. Ela consumia 1.200 calorias dia e ela consumia 3.500 calorias no sábado e mais 3.500 calorias no domingo. Era mais que o dobro no final de semana. Não ia conseguir emagrecer. Então, assim, ó, a refeição livre, ela é importante, muito importante, inclusive. Esse pico de insulina da refeição livre, ele, inclusive, pode fazer com que você aumente o ganho de massa muscular. Mas não dá para pensar que 5 dias da semana serão suficientes para 2 comendo inconsequentemente. Porque desses 5, sempre tem aquela quarta-feira que você se reúne com as amigas, aquela quinta que você estava de TPM, aquela segunda que você, porque você comeu no domingo, você não conseguiu se controlar no almoço e comer um bombonzinho, porque a gente vem na segunda-feira com mais fome. Então, é impossível você falar que 5 dias da semana são extremamente bem seguidos, porque na sexta a gente já calcula que é final de semana, né? E
para 2 dias comendo todas as refeições. Seria mais justo se você pensasse em 7 dias bem feito e pegar um dia da semana e para uma refeição nesse dia mais livre, ou até por um período de tempo. Então, por exemplo, eu pego o sábado à tarde, ou então assim, do almoço para frente, tipo assim, ó, eu almoço, tomo um sorvete depois, entendeu? Assim, à tarde. Ou eu tomo café da manhã diferente até na hora do almoço, mas daí a janta segue, até você alcançar um objetivo. O que é diferente para quem chegou no seu objetivo. Não, eu cheguei no meu objetivo e eu tô mantendo o meu objetivo. Aí é diferente. Eu posso me manter durante a semana dentro de um planejamento mais adequado, de uma forma mais saudável, para me permitir um pouco mais. Mas para quem tá ali numa luta mais severa um pouquinho, 2 dias inteiros talvez possa, porque aí você não colhe nem os benefícios de ter um resultado melhor e nem aquela coisa de ai, que se dane, não tô fazendo dieta, sabe? Você fica frustrado tanto de um lado quanto do outro. Um patamar que elas querem que eu possa comer no lanche, alguma coisa, e eu penso que eu vou conseguir meu resultado fazendo aquilo. Só que a gente não entende que para a pessoa chegar até aquilo foi um processo. Igual você falou, agora no momento que ela está, ela pode se permitir essas situações. Mas para você chegar até lá, você vai ter que fazer diferente, né? Mas assim, eu também não vejo como saudável a ausência da exceção, sabe? Eu acho que você tem que ter aquele momento, exatamente. Acho que você tem que ter aquele momento, até o organismo mesmo, não é nem só para a cabeça, porque para a cabeça é extremamente importante, mas eu acho que para o organismo mesmo, aquele momento em que você entra em contato até porque assim, ó, o meu público é um público muito específico, assim, né? Mulheres de 30, 40 anos, sabe? Assim, a mais 90% das pessoas que eu atendo é esse público. Então, às vezes, a gente fica meio que se enganando. Tipo, você quer comer um brigadeiro. Aí você faz um brigadeiro de batata, um brigadeiro de inhame, um brigadeiro de não sei o que, um brigadeiro de não sei o que lá. Sendo que, se você tivesse ido lá e comprado o bendito do brigadeiro, teria comido, teria consumido as suas 90 calorias, feito um pico de insulina, a massa teria continuado. Às vezes você consumiu 700 calorias com as outras coisas de brigadeiros que você queria, se você tivesse comido aquilo e seguido a vida. Então, então, assim, a gente se condiciona a fazer assim, ó, eu vou fazer só hoje porque amanhã eu vou regaçar, eu vou fazer hoje porque amanhã eu vou regaçar, eu vou fazer hoje porque amanhã eu vou regaçar. É diferente de você, não, eu vou planejar chegar lá para depois eu ter um estilo mais assim. Mas hoje eu vou sair para jantar. Vamos sair para jantar? Não, vamos sair para jantar. Tal, aconteceu aqui. Mas o meu estilo de vida, a base é esse aqui. É isso que eu quero, porque eu quero chegar nesse objetivo aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou replanejar os fatos. Mas por enquanto é aqui que eu quero chegar. É diferente de você já estar meio que condicionada. Sofro 5 e sou feliz 2, sabe? Eu acho que pra cabeça isso não fica muito legal. Exatamente. Tem mais pergunta? Criação de hábito, né? Quando você faz aquilo no tempo certo, você cria o hábito de se alimentar saudável, de fazer as escolhas certas, você vai saber equilibrar e lidar com as exceções, né? Vai ser realmente uma exceção, e não fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia e estar ali presente todo momento, né? Vê se você consegue clicar lá de novo, fazendo um favor, Nutri, porque aqui tá travado. Ou ativar os comentários também, se alguém quiser mandar alguma coisa. Os 3 pontinhos ali do lado de comentários, você clica e ativa os comentários. Pra mim não aparece. Não. Então vem na pergunta ali, a minha tela travou. Não sei o que aconteceu, eu tô com medo de mexer e encerrar a live sem querer. Qual o melhor carboidrato para rápida absorção? Ai, meu Deus, quase caiu um negócio aqui. Tem vários carboidratos para rápida absorção e aí depende, assim, qual é o seu objetivo para essa rápida absorção. Se for, por exemplo, um carboidrato para rápida absorção, porque você está tendo uma hipoglicemia, você é um diabético que está tendo hipoglicemia, pode ser, por exemplo, mel, pode ser uma bala, pode ser um gelzinho, pode ser, ou se é um carboidrato rápido para quem pratica atividade física, uma bala, uma bike, por exemplo. Também tem os géis, né, que o pessoal usa bastante, pode ser suco de fruta, frutose, pode ser dextrose, até fruta mesmo, fruta é rápido, geleia, açúcar, água doce, depende para que você quer, assim.
Mas rápido é açúcar, coisas açucaradas. Mais uma Como pergunta. planejar o jantar para treinar em jejum de manhã? Com carboidrato. Você pode, por exemplo, fazer um carboidrato bem rápido para treinar de manhã, né? No projeto a gente até faz assim, um suco de uva, uma beterraba em pó, que a gente já pensa em vasodilatar, né? De manhã. É um carboidrato, porém é fácil, porque a gente pensa. Tem pessoas que são adaptadas para tomar, por exemplo, uma dose de whey de manhã, conseguir digerir isso e treinar. Eu não consigo. Para mim, aquilo pesa, fica rotando whey, aquele negócio me atrapalha demais. Então, por exemplo, uso beterraba em pó por conta do nitrito, do nitrato, né, vasodilata e oxigena melhor os tecidos. Mesma coisa que suco de uva, aquele suco de uva integral de garrafa, Garibaldi, por exemplo, faz a mesma coisa. Vasodilatação, pode misturar com gengibre, por exemplo. É um carboidrato rápido, mas você vai preparar o seu corpo na noite anterior com carboidrato complexo. Então, você pode fazer, por exemplo, um mingau de aveia, você pode jantar um arroz integral com arroz, feijão, carne, um macarrão de arroz, comida mesmo. Comida, aí vai depender de como é que você costuma jantar, mas com carboidrato sempre à noite para treinar no outro dia. Mas dá para fazer um carboidrato rápido no outro dia também, que é o que a gente faz com o nosso paciente. Mas eu acredito que mas eu acho que a gente acabou falando de tudo, né? Sim, mostrar realmente que a alimentação é funcional, né? Ela dá a função para o nosso corpo. Então a gente precisa do alimento, precisa ter o carboidrato, precisa ter a proteína, precisa ter a gordura e, principal, precisa ter aquilo ajustado para você, né? Precisa ter aquilo feito de acordo com as suas necessidades e com o seu objetivo. Né? Igual, não adianta pegar a dieta de outra pessoa e fazer, porque o resultado não vai ser igual. Cada um tem as suas necessidades. A Bárbara também orientou aí como organizar a alimentação da semana, então para você não ter mais desculpas. Desculpas a gente vive, é humano, então é hora de começar a ter o controle da nossa vida, do que a gente quer e se organizar para fazer aquilo, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Né? Então, quero agradecer muito a presença da Bárbara. Está num fuso horário lá diferente, mas conseguiu se adequar. Então, obrigada pela participação. A Bárbara é nossa Nutri maravilhosa, gente. Ó, se você quer emagrecer, bem no Movimento 10 em 30, essa é a nossa nutricionista, tá bom? Mais uma vez, lembrar vocês, se inscreva na Masterclass, entra pro canal do Telegram, tá bom? Fica por dentro de tudo que vai estar acontecendo, das lives, dos avisos da nossa super aula que vai ter no dia 8/8. Eu quero você lá comigo para aprender também a transformar seu corpo numa máquina de queimar gordura. E obrigada, gente, pela participação de vocês, né? A live estava cheia aqui hoje, foi muito bacana, acho que bastante conhecimento e vamos ter a noite aqui. Gente, muito obrigada. Foi no improviso aqui para mim, porque eu estava na rua também, trabalhando fora hoje, mas eu amei, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no meu direct, que eu estou à disposição. Segue lá a Bárbara Regiane, né? É isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Vou encerrar aqui a live antes que o Instagram encerre. E nos vemos aí nos stories, no Instagram, no Telegram, aí no dia a dia, tá bom? Valeu, Nutri! Tchau!